A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje vamos dar continuidade ao que nós já tínhamos falado alguns episódios para trás. Estávamos estudando sobre o louvor da evangelização das crianças e ficamos devendo falar sobre um pouquinho do louvor Sou Santo. E hoje nós vamos estar vendo as melhores possibilidades de uma tradução e interpretação para que os irmãos possam ser usados em suas igrejas. Mas antes da gente começar, já vou pedir para os irmãos fazerem aquele 3C que a gente sempre comenta: curte, compartilha, comenta. Então não deixe de deixar aqui as suas dúvidas, sugestões também dos próximos temas. As dúvidas que os irmãos tiverem também pode mandar no nosso Instagram. Acesse lá, a gente tem um contato mais direto com os irmãos. Então não deixe de fazer, curtir, comentar e compartilhar. Assim o sistema do YouTube entende a relevância do programa e indica para outros irmãos também. Então hoje está eu e Vanessa. Paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor a todos os irmãos. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o louvor, né, Nessa? Como Sim. nós tínhamos falado episódios passados, ficamos de falar sobre o Sou Santo. E aí, dentro desse louvor, tem algumas metáforas, Sim. porque traz partes do livro de Apocalipse, que a gente já vem estudando nas EBDs, né? Os irmãos já estão até habituados a ouvir esses trechos dos versículos. Mas na hora de traduzir, normalmente a gente dá uma travada. Na hora H, a gente fica, e agora? O que a gente faz? Então, hoje a gente vai passar esse louvor e nós vamos conversando e tentando trazer da melhor forma possível. E a primeira parte já vem falando, sou santo. E aí já tem uma colocação, né, Nessa? Fala um pouquinho pra gente. A primeira questão, né, antes de entrar no Sou Santo, que a gente precisa observar é que esse louvor é o Senhor falando. Muitas vezes a gente começa a interpretar e a gente se esquece de ver a pessoa que está falando, né? Muitas vezes o louvor, aqui o Senhor está se apresentando. Então, quando a gente vai interpretar esse louvor, a gente também precisa se colocar nessa posição, né? Do Senhor falando para a igreja. Então, ele fala o tempo todo em primeira pessoa. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu tenho a chave de Davi. Então, a gente precisa não falar, a gente vê muito acontecer, né, Pri? O Senhor falando. Sim. Ele não está em terceira pessoa, o Senhor mesmo falando. Então, a gente não fala que ele é o santo, não. Ele vai se colocar como o Senhor. Então, a gente precisa observar a pessoa que está falando e qual pessoa que é o discurso. Eu acho isso muito importante, eu acho que tem uma relevância muito grande na hora de interpretar o louvor, né? Assim, faz todo o sentido do louvor. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que... E aí o louvor todo é o Senhor falando, né? Exatamente, até o final. Porque ele começa a botar as características dele, os títulos dele, né? Sou o santo, o verdadeiro, como também ele começa... Depois ele dá um conselho. Aconselhar. Ele começa isso. a aconselhar aqueles que estão ouvindo. Então, a gente fazer essa incorporação, que é incorporar o personagem, né? Isso aí. Então, e aí a gente fala assim, Priscila, como é que a gente pode incorporar o personagem e tudo mais? Normalmente a gente traz o ombro mais alto e aí mostra ali como sou eu que estou falando. Inclina um pouco, porque o Senhor está no alto e nós estamos mais. Então, são algumas características a qual a gente pode utilizar para estar fazendo essa parte. Isso, é se colocar como o Senhor. Eu gosto muito de fazer isso, de mostrar o Senhor falando para a igreja, né? E aí, então, o Senhor o tempo todo falando. E aí, ele já começa dizendo, né? Eu sou o santo, que é o sinal de santo que a gente conhece. Sim. Né? Uhum. E aí a gente estava até conversando da importância de não trazer somente esse sinal de santo, né? Porque a santidade do Senhor é um conjunto, né? O Senhor, ele é completamente santo. Então, a gente buscar quais são os sinônimos, quais são as características que englobam essa santidade do Senhor. Então, ele é santo, ele é puro, ele é limpo, né? E aí, quantos mais os irmãos lembrarem, eu acredito que dê tempo, né? De fazer, né? Eu sou santo, sou limpo, sou puro. E já entra no verdadeiro também, né? Porque só isso aqui, ó, né? Parece que falta, né? Como assim? É uma verdade absoluta. Né? Exatamente. É a verdade absoluta, que não tem meio termo, não tem outro. Então, eu sou santo, sou limpo, sou puro. Ó,
E pegando esse gancho da verdade absoluta, só para dar uma dica para os irmãos, quando falam bem assim, verdade relativa e verdade absoluta, é esse verdade absoluta que a gente utiliza. E a verdade relativa aí é de depender, tipo, ai, vai depender. Depender, só já que ela lembrou do absoluto, então para a gente até tirar a dúvida, que às vezes a gente vê, já vi alguns irmãos traduzindo, fazendo relativo como se fosse relação. E aí, porque realmente confunde. Sim. Dá para confundir dependendo do contexto, e isso é normal a gente confundir, mas o relativo é no depender ali, né? É porque aí, a verdade absoluta, só te cortando, né, aproveitando esse gancho, a verdade absoluta, ela não muda. Agora, a verdade relativa, ela muda. Né? Hoje ela é uma verdade, depois ela muda, não é mais, entendeu? Agora, a verdade... Então, o Senhor Jesus, ele não muda, verdade, né? Exatamente. E aí vem agora aquela parte, tem uma chave de Davi. Aí o pessoal fica assim, Priscila, chave de Davi, Vanessa, chave de Davi, que chave é essa? A chave saiu da onde? Aí na hora, Por que né? que ele fala que ele tem a chave, né? Então, tem uma chave de Davi. E aí, conversando tanto com os ministérios aqui, e conversando com o pastor Peixoto, aí eu perguntei a ele, falei, pastor, ajuda a intérprete, né? Não só a mim, mas a outros intérpretes também, o que seria a chave de Davi. E aí ele trouxe até uma explicação muito lúdica, ele falou bem assim, minha filha, a chave serve para abrir alguma coisa. Então, o Senhor, ele tem essa chave que abre algo. Só que o Senhor, ele se titula como a porta, o bom pastor, o caminho, e ele tem a chave. Quando a gente tem uma chave, é para abrir algo, ou uma porta, ou um mistério, né? um tesouro, você tem uma chave que vai abrir aquilo ali. Então, para a gente ter acesso a essa porta, que é Ele, que é o Senhor Jesus, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Ficou tão claro na minha mente isso, porque quem batiza é o Senhor Jesus. E só o Espírito Santo que revela Jesus, né? Um mistério revelado que é o Senhor Jesus. Então, quando fala assim, tenho a chave de Davi, então sou eu que dou batismo com o Espírito Santo. Pode fazer assim, pode fazer derramar do Espírito Santo, pode fazer assim também, que está expandindo a bênção do Espírito Santo, né, Nessa? E até, Priscila, isso que você comentou é importante, porque a gente pede ajuda mesmo para os ministérios. Isso é comum. Então, irmãos, assim, o nosso trabalho, ele é difícil. Às vezes a gente se pega em algumas determinadas expressões que a gente tem dúvida, que a gente tem dificuldade. Então, estudem, orem ao Senhor, mas também busquem ajuda com o diácono da sua igreja, com o obreiro, com o pastor, né? Busca essa... E ali nessa contribuição, né, o Senhor se revela, o nosso conhecimento, ele se expande, né? Então, olha só que interessante. E você falando da chave de Davi, a gente percebe que o louvor fala assim, a porta aberta está. Então, e logo assim, seguida, né? nós não precisamos, vamos colocar assim, não é que a gente precisa ter a chave, porque ele já tem a chave. Ele já abriu essa porta lá na cruz do Calvário. Né? E essa porta está aberta. Mas nós precisamos dessa bênção do Espírito Santo para passar por essa porta. Senão a gente não reconhece ela. Né? Senão a gente não sabe, cadê? Aonde que ela está? Então, e só ele é que pode batizar. Então, só ele que tem a chave e só ele que pode batizar com o Espírito Santo. Olha só que revelação profunda, maravilhosa. Uma pequena frase, né? Então, e se a gente fizer que eu tenho a chave de Davi, e aí? Que sentido que tem isso? Exatamente. Né? Até porque essa frase na palavra só tem em Apocalipse. Aí você vai pesquisar que chave de Davi é essa. Às vezes pensa, mas essa chave é da onde? Davi falou alguma coisa sobre alguma chave ou não? Então, a gente pode procurar... Não, mas é uma característica, então, uma revelação profunda que o Senhor nos dá ali. Então, se eu faço a chave de Davi, uma chave de Davi, igual você falou... E aí? Vai abrir o que essa chave? Essa chave é para abrir o quê? Uma porta? Então, e já, como a Vanessa já trouxe, né? Aí fala, a porta aberta está para que possas me adorar. Então, quando vier esse louvor, como já disse, a possibilidade, né, do batismo com o Espírito Santo, de ter o derramamento do Espírito Santo ali, e a oportunidade está aí, ó, eu tipo... Aceita, né? Porque a morte de Jesus na cruz foi isso. Você crer e aceitar,
então pronto, está salvo, né? Exatamente. E aí fala bem assim, porque tenho a chave de Davi, a porta aberta está para que possa melhorar. Guardastes as minhas palavras. Aí ele já vem trazendo, porque todo o louvor vem trazendo sobre a carta de Filadélfia, que é a igreja a qual a gente vive, o período da igreja que a gente está vivendo, né? E aí, então, guardastes o meu nome, também não te guardarei. Eu também te guardarei, eis que Guardaste vem. as minhas palavras, não negaste o meu nome, Não negastes o meu nome. Isso mesmo. Gente, perdão. Eu e letra de louvor, se deixar, eu invento as letras do louvor. E sou péssima. Mas, então a gente começa a observar que agora o Senhor, a gente já está incorporando o Senhor, mostrando as características. Então agora ele está falando com o povo. Está falando, ó, vocês aí vêm guardar. Esse guardar aqui é muito de material, né? Um objeto, peguei um telefone, vou guardar ali, rapidinho, vou guardar ali. Então, se eu falo bem assim, porque guardastes as minhas palavras, aí faz palavra, guardar. Como que eu guardo uma palavra? Não dá. Eu sempre faço esse exercício de tentar imaginar a cena. Então, assim, os irmãos pensem, como que eu pego uma palavra e guardo ela? É possível isso? Não. Então, eu preciso entender qual que é o sentido dessa metáfora, que aí eu vou trazer o sentido dela para o louvor. Exatamente. E aí a gente pode pensar a palavra em si, a Bíblia, que já que a gente já está falando para criança, a gente já traz a Bíblia. Então, o que tem aqui, eu guardei, ó, eu memorizei, está aqui. Se quiser trazer para o coração aqui, pode trazer também. Sim. Então, assim, porque então, a minha Bíblia, guardastes, aí eu também. Aí sim, eu guardo vocês, ó, protegendo, de proteção. Esse sinal aqui traz muito de vigiar, mas também de estar de olho em algo ali, protegendo aquilo ali, né? Então, traz assim e vigiar. Então, olha como que é o português, né? 2 sentidos diferentes para a mesma palavra. Então, a gente está falando da palavra guardar, né? Que na primeira parte é guardaste a minha palavra. Então, por isso que a gente precisa pensar. A gente sempre fala isso, né, nas oficinas. Irmãos, difícil não é Libras, o difícil é a língua portuguesa. Exatamente. Então, a gente precisa entender o português para a gente interpretar. Então, guardar as minhas palavras é você, né, colocar no seu coração, pode também usar o sinal de obedecer, né? E aí cabe vários sinais. E aí o Senhor fala, eu também te guardarei. Aí vem o guardar de novo, mas aí agora o Senhor não está guardando a gente, e nem guardando. Aí agora é o quê? Protegendo. Né? Então a gente pode usar esse sinal de proteção, esse sinal de proteção. Exatamente. E aí ele fala, eis que venho sem demora. E aí já é a promessa, né? Então a promessa, daqui um tempo... eu volto, não vou demorar. Demorar, não. Demorar, não. Ou fazer rápido, né? Eu vou voltar rápido. Exatamente. E aí vem os conselhos. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí a gente pensa, a coroa, roubar? Não dá, né? O que seria a coroa? Porque quando o Senhor fala assim, vou te dar a coroa, o nosso galardão, né? A gente pode trazer. O galardão. O galardão. A salvação, então, né? A bênção. Exatamente. Então, guarda. Então, para que ninguém te roube. Aí você fala assim, vai roubar a salvação? Igual a Nessa falou, pensa, eu consigo pegar a salvação e a pessoa roubá-la de mim? Como? Então, para que ninguém te tome a tua coroa, é o mesmo sentido de que você não se desvia deste caminho. Isso. Né? A influência também, né? Para que ninguém te influencie, para que você, vá lá e, né, desviou e perdeu. Então, esses detalhes deixam o louvor mais claro, né? Sim. E como que fica profundo depois no todo, quando a gente pensa no todo, né? Então, o Senhor falando, olha só, né? Você, a minha palavra, você guardou, eu também vou te proteger agora. O Senhor está falando para um povo fiel. Então, voltando lá no início, quando você se coloca como Senhor, olha como que fica bonito, fica como se fosse o Senhor se colocando para a igreja, e olha quanta coisa bonita que o Senhor fala, né? Eu também vou te guardar, eu vou voltar sem demora. Então, nesse louvor tem conselho, nesse louvor tem consolo, né? Nesse louvor tem ensinamento do Senhor, né? Tem a apresentação do Senhor. Então, é um louvor completo que a gente precisa parar realmente para
entrar nessa profundidade do louvor. Que benção, glória a Deus. E acabou, né? O louvor é só isso. Só isso tudo. Só isso tudo. É um louvor curto, mas com mas muito profundo. Revelações. Os louvores de crianças, eles são maravilhosos, Eles né? são. Maravilhosos. Acho que são os nossos maiores desafios, Sim, né? também. Porque a gente tem que estudar e trazer, porque não dá para explicar para uma criança só falar a chave de Davi e a criança ficar olhando para você. Isso o aí. que é, né? Para o adulto, para a gente, para nós, né, que somos ouvintes e adultos, para entender, eu falei, pastor, por favor, me ajuda. Agora você imagine para uma criança. Então, sempre lembrando, irmãos, que nós estamos interpretando no contexto de criança, para criança, se for no culto, o mais visual possível, para que o surdo possa conseguir compreender. Né? Isso mesmo. E assim a gente encerra esse louvor. Próximo episódio nós vamos falar, explicar outros temas. Vamos começar a falar um pouquinho sobre trombetas e festas, né? Tá chegando. Já está chegando. E aí nós vamos falar um pouco sobre alguns temas possíveis que possa vir na mensagem, porque querendo ou não, a gente já tem um padrão dos eventos passados, então a gente vai se basear nos eventos anteriores para a gente estudar um pouquinho de Apocalipse ainda, de continuar e falar um pouco sobre trombetas e festas. Mas isso é no próximo episódio. Vamos para o Além das Palavras e ver uma possível interpretação desse louvor? Vamos lá? Sou santo, verdadeiro, tenho a chave de Davi. A porta aberta está, para que possas me adorar. Sou santo, verdadeiro, tenho a chave de Davi. A porta aberta está, para que possas me adorar. Guardaste as minhas palavras, não negaste o meu nome. Também eu te guardarei, eis que venho sem demora. Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí, viu? Então, essa tradução é uma possível tradução. Os irmãos, gente, eu peço, manda pra gente também o que os irmãos têm alcançado, as traduções que os irmãos têm feito, pra gente passar aqui também, para que os irmãos possam ver, possam assistir e também ajudar, porque quando a gente assiste um outro intérprete fazendo ali o louvor, ou uma mensagem, ou um texto, eles utilizam alguns classificadores, alguns elementos que nos ajudam a abrir a nossa mente também para a gente conseguir trazer o entendimento mais eficaz. Então, se passou muito rápido, interpretou muito rápido, volta lá, assiste novamente. Mas nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Muito bom. Amém. E a gente vai estamos juntas no próximo novamente, Tá bom. se Deus quiser. E eu aguardo os irmãos no próximo episódio. Até lá, a paz do Senhor Jesus.